Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Nessa fase que o Atlético está, você vê que é importante não só uma mudança de postura, mas talvez mudança de posicionamento, mudança tática, sistema de jogo, mudança de peças. A palavra certa para o Atlético nesse momento seria mudança? Natália, acredito que a palavra não seria mudança. A palavra mais eficiente nesse momento seria ajuste, né? A gente chega numa fase, e a tua pergunta ela é bem apropriada, né, para a gente poder também externar o nosso torcedor ao público, e algumas coisas que vá passando, chegando no final da temporada, a gente vai ter que ter muita frieza para analisar tudo, num contexto geral. A gente tem que lembrar que esses atletas, eles emendaram uma temporada na outra, né? Eu acho que isso, na história do futebol, não teve. Se a gente for colocar da volta da pandemia até agora, o final do campeonato, vai dar o quê? O Jânio é bom de números, né? Vai dar quase 18 meses, sem interrupção, né? Jogando talvez de 3 em 3 dias, na sua maioria das vezes, ou de 4 em 4 dias. Então, você chega num momento desse, que você tem um pico, né, de estresse física, emocional, algumas situações particulares de cada atleta. Eu estou retornando para o meu clube, eu vou renovar contrato, eu tenho contrato longo. Então, isso tudo tem que ser muito bem trabalhado internamente, né? E a gente queria muito estar nesse momento com 45 pontos, mas a competição é uma competição muito equilibrada. Então, assim, precisa eu, como comandante, junto com o Adson e todos aqueles que trabalham conosco aqui, ter muita tranquilidade e analisar tudo com muita frieza. Não deixar que o emocional do momento, né, desses números recentes, venham sobrepor a razão. E a gente precisa, nesse momento, ser muito sóbrio, ter muita razão, analisar tudo com muita frieza, que a nossa tomada de decisão seja com muita sabedoria, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo o mais rápido possível. Então, a gente precisa analisar também que dos últimos 5 jogos, o Atlético fez 4 fora de casa, e você voltando com o torcedor, se você analisar anteriormente, eu estou me alongando um pouquinho, né, que a pergunta dela foi muito pertinente. Antes da volta do torcedor, o aproveitamento dos times mandantes estavam em torno de 40%, um pouco mais, um pouco menos. Saltou para quase 90%, com a volta do torcedor. E isso eu trago para a gente aqui do Atlético. Quando voltou o torcedor, o Atlético tem um aproveitamento de 80 e pouco por cento. De 9 pontos disputados, ganhou 7. Né? Então, assim, tem quase 80% de aproveitamento, né, com retorno. Então, o Atlético agora, de 7 jogos, vai jogar 4 em casa. Então, a gente confia muito na nossa força dentro de casa. A gente confia muito o que o nosso torcedor está nos impulsionando. Então, assim, eu não digo que o momento é de mudança, o momento é de... Oi? De 6 jogos, perdão, nós temos 4 em casa. Então, assim, é um momento de muita sabedoria, de tomar decisão e entender um pouquinho o final de temporada, subir uma temporada na outra, volta do público, e o Atlético jogou os últimos 5 jogos, 4 fora de casa, Natália. Professor Marcelo Cabo, até dentro dessa linha aí do torcedor, a torcida do Atlético vem fazendo bonito o papel dela até aqui. Acho que todo mundo só tem aplausos para o que o torcedor tem feito aí nesses jogos depois dessa retomada do público. Porém, a paciência chega um momento que ela vai embora. Eu acho que todo torcedor nesse momento está impaciente, acima de tudo, pelos 5 jogos que o Atlético teve aí, que, enfim, não fez gols, não conquistou a vitória. Todo mundo fica, acima de tudo, preocupado. Pô, será que ano que vem não é possível que aí, depois de um campeonato como esse, a gente vai estar na 2ª divisão novamente? Mas eu gostaria que o senhor, acima de tudo, pedisse, mais uma vez, um voto de confiança do torcedor do Atlético, para que nessa partida faça exatamente como fez lá naquele duelo contra o Grêmio, naquele duelo contra o Atlético Mineiro, e empurre o time, dependente do resultado, até o final, sem deixar a paciência ir embora. Até o final mesmo. Arthurzinho, você com muita sabedoria, você perguntou e já respondeu, né? A sua pergunta ela foi bem emblemática. Eu venho da arquibancada, eu sou torcedor. Eu nunca neguei em ninguém a minha paixão pelo torcedor atleticano do Dragão.
Sempre falei, a minha relação com a torcida do Atlético é uma relação diferente de todos os outros clubes, onde eu respeito, onde eu passei, onde eu respeito muito a torcida, né? A minha relação com a torcida do Atlético, isso é normal com alguns treinadores ao longo da carreira. E a minha foi aqui no Atlético, né? Graças a Deus. Eu, como torcedor, se eu for a 5 jogos no estádio e meu time não fazer gol, eu não vou dizer que eu vou sair dali feliz. Ninguém vai sair feliz. Você paga o ingresso para ver sua equipe ganhar e, principalmente, comemorar o maior momento do futebol, que é o quê? É o gol. Depois vem a vitória. E isso a gente sabe que a gente está devendo. Eu não vou chegar aqui e ficar de mimimi, blá, 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 para a torcida do Atlético. Ela tem toda a razão de estar chateada, mas o voto de confiança que eu peço é que ela lote o Ascioli amanhã e ela nos impulsione os 90 minutos. E eu tenho convicção que a gente vai presentear o nosso torcedor amanhã, sabendo que o Ceará vem de um grande jogo, ganhou um clássico, está muito motivado, mas a gente sabe a força que a gente tem na nossa caverna do Dragão. A gente sabe a força que a gente tem jogando em casa com o nosso torcedor fiel, apaixonado, e que eu tenho uma relação, uma sinergia, não só eu, como todo o elenco, como todos que trabalham aqui dentro do Atlético, muito próximo. Então, que amanhã a gente possa lotar o Ascioli, o nosso torcedor possa nos incentivar e cantar os 90 minutos. E eu não vou falar nem da gente não alcançar o nosso objetivo, mas se por um acaso não alcançar, que no final do jogo ele se manifeste de uma forma pacífica, né? Do último jogo nós empatamos com o Santos e saímos aplaudidos. Eles entenderam a entrega que nós tivemos e o volume de jogo. Porém, amanhã não passa na nossa cabeça uma outra coisa a não ser a vitória. Amanhã é uma mobilização do nosso porteiro até o nosso presidente, passando por vocês da imprensa, que estão sempre do nosso lado, nos incentivando, criticando a gente na hora que tem que criticar, e a gente tem que ter sabedoria de absorver e crescer com a crítica, porque a crítica faz reflexão. Reflexão tem crescimento. Então, a própria imprensa também tem nos ajudado, até no momento que critica, e o nosso torcedor, nosso apaixonado torcedor. E a coisa que eu mais anseio e tenho mais desejo amanhã é, ao final do jogo, entregar uma vitória para elas. Marcelo, na última coletiva a gente falava a respeito da situação tática do time, que está muito bem acertado nesses últimos jogos, e eu lembro aqui que da sua coletiva de apresentação você dizia que não tem comissão do Marcelo, comissão do Atlético, é todo mundo um só para ajudar o Atlético nesse momento. Alguns jogadores, antes da sua chegada aqui, eles estavam indo bem, de certa forma, tecnicamente. Vou citar aqui como exemplo, por exemplo, algumas rodadas o Matheus Barbosa, que chegou a fazer gol contra o São Paulo, teve boas atuações. O próprio Arnaldo, que foi titular da lateral direita nas 2 vitórias, dentro de casa contra o Grêmio e contra o Atlético Mineiro. Dá para citar aqui também o exemplo do Atlético, que jogou sem o João Paulo, contra o Grêmio e contra o Atlético, e conseguiu vencer o jogo. O que a comissão técnica que estava aqui, o Eduardo, o João Paulo, te passam a respeito de jogadores, situações assim, individuais, de jogadores que não entraram tanto e entraram com você no último jogo, que é o caso do Rickson, do Toró. Individualmente, o que o pessoal passou para você sobre esses jogadores, por que estão fora, já que tecnicamente vinham tão bem, enfim. Alex, eu tenho muita confiança no Eduardo, no João Paulo, quando eu falo da relação técnica. Eu tenho muita confiança na parte de fisiologia do clube, e aqui é um clube onde a gente tem uma relação de muita confiança, integrada e multidisciplinar. Então, quando eu cheguei, claro que eu recebi um relatório, né, mais direto da parte técnica e tática do João e do Eduardo, e da parte física, pelo comando do Luiz Fernando, né? E é um clube que eu já conheço, a gente tem muita facilidade por isso. E algumas situações a gente trabalha dando esse start e depois tomando, claro, dentro da minha filosofia e das minhas decisões, né? E eu tive um relatório muito bem feito por esses 2 profissionais que estavam aqui. E o meu start eu dei em cima do relatório deles. E fiquei muito feliz com a resposta que a equipe deu contra o Santos. Infelizmente, a vitória não veio, né? A gente teve agora
um crescimento muito grande do Marlon. Para mim, ele fez uma grande partida. Eu estou até individualizando algumas situações para poder contextualizar a tua pergunta. E aí, por isso que o Matheus talvez não tenha tido tantas oportunidades como vinha tendo, porque o Marlon estava ausente, voltou, fez uma grande partida contra o Grêmio, agora outra grande partida contra o Santos. A questão que você citou do Arnaldo, o Dudu fez um grande jogo diante do Santos, aí a gente prima pela continuidade. Você me conhece, você sabe que eu trabalho em cima da meritocracia, né? O André Luiz fez uma grande partida contra o Santos, o João fez uma boa partida contra o Santos, aí a gente dá continuidade. Só, Alex, que a gente chega num momento que a gente não tem mais do que treinar, infelizmente. Eu tive até 3, 4 sessões de treinamento para colocar um pouquinho da minha filosofia dentro daquilo que vinha sendo feito, mas quando você joga 4 jogos em 9 dias, a nossa preocupação ela é muito maior com a recuperação dos atletas e até a gente ter o atleta com saúde no próximo jogo, porque você falta 20 dias para uma temporada de 18 meses. Então, assim, a gente faz o ajuste, um pouquinho dentro do campo, vai no vídeo, vai na palestra e tenta ajustar. Mas esses jogadores que você citou, eles são de suma importância, tanto que eles vêm entrando durante os jogos, até numa situação muito mais pressionados do que começar um jogo, e eles têm dado resposta. A não ser o Matheus, que ainda não atuou comigo, mas já deixo de antemão um jogador que eu já tentei contratar anteriormente umas 2, 3 vezes. Conheço ele desde a época do Avaí. É um jogador que agora a gente vai ter que entender, Alex, a força do elenco. Nosso elenco é um elenco enxuto, e agora nós vamos jogar 4 jogos em 9 dias, e naturalmente a gente vai ter que rodar esse grupo, ou por cartão, ou por fadiga. Então a gente precisa deixar todo mundo pronto para quando houver a necessidade. Por exemplo, o Cariús nos últimos 2 jogos sentiu ali a panturrilha. O Jefferson, na minha opinião, entrou bem nos 2 jogos. Então já vinha de uma inatividade muito grande. Hoje, se eu tiver que colocar o Jefferson para começar o jogo, ele está pronto. Então, isso é mérito da comissão técnica que vinha trabalhando. O Rickson entrou muito bem nesse último jogo, na minha opinião. Um jogador, um médio que me dá... pode jogar de segundo volante, pode jogar de 10, pode jogar de extremo, aquele extremo que vem de quarto homem de meio campo. Então, o próprio Braia, na minha opinião, pelo tempo de inatividade, que não começava um jogo, se ouve muito bem até onde ele teve resistência física. Então, assim, a gente começa a ter que potencializar o elenco, porque o elenco vai ser muito mais importante do que a individualidade nesses últimos 6 jogos. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. O Ceará vem numa crescente dentro do campeonato, né? Em alguns momentos até brigando na parte baixa. É a 6ª melhor equipe no retorno, como você já citou, vendo uma grande vitória no Clássico contra o Fortaleza. E o Thiago Nunes vem se baseando em alguns trabalhos e algumas atuações individuais muito fortes, né? A gente pode destacar o Vina, 3 gols no Clássico, o goleiro João Ricardo, o Lima, o Fernando Sobral. E eu queria te perguntar como que você pretende fortalecer esse sistema coletivo do Atlético para tentar superar essas individualidades do Ceará. Como você disse, é um elenco enxuto do Atlético, mas o Atlético que ao longo dos anos vem se mostrando a força através do coletivo. Como é que você pretende fortalecer esse sistema? Exato. Primeiro a gente entender, tentar entender a equipe que vai jogar, porque eles vêm com alguns desfalques. Por cartão, o Luiz Otávio não viajou, eles perderam jogadores importantes, como o João Ricardo, eles perderam o Mendonça e teve mais um por cartão. Então, a gente tem que entender um pouquinho como é que vai ser a equipe deles, E falando de individualidade de equipe, o Santos também tinha esse perfil, de uma equipe muito bem individualmente, com jogadores de característica de enfrentamento de 1 para 1, de drible, de velocidade. Era um time que jogava muito mais reativo do que pressionando, contra o Santos. A gente sabia que ia jogar o Marinho, o Marco Guilherme. O Marinho não jogou, ele adiantou o outro atleta. Então, assim, é mais ou menos aquela ideia que nós tivemos para o Santos, estudar bastante a característica individual dos atletas, como você falou, e a gente setorizar um coletivo muito forte para que a gente possa bloquear as virtudes da equipe bem treinada pelo Thiago do Ceará. Marcelo, boa tarde. Você completou uma semana de trabalho, né? Você falou que a preocupação seria com o psicológico. Parece que o elenco reagiu bem.
Eu gostaria de saber o que foi possível fazer mais além dessa parte psicológica nessa semana de trabalho. E você também citou, após o jogo com a América, essa questão de quebrar retrovisores, não ficar olhando para trás, nem para o lado. Está conseguindo, é possível blindar o elenco do que está ocorrendo fora aí? Por exemplo, ontem a gente ficou esperando o jogo do Bahia com o Sport, tinha aquela possibilidade do Atlético entrar no Z4. Já, o elenco lida bem com isso? E também, nessa tua semana de trabalho, o que foi possível fazer? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de ter mais tempo, né? Uma semana hoje, para o futebol atual brasileiro, com essa loucura de jogar 3 em 3 dias, parece que eu já estou aqui 6 meses. Parece uma eternidade. A única coisa que não deu para a gente trabalhar, uma coisa que eu gostaria muito de trabalhar, é a questão técnica. Mas quando você chega no final de uma temporada de 18 meses, jogando de 3 em 3 dias, você não tem mais muito que ter o apuro, o refino técnico do atleta, né? A gente tenta aquele jogador, por exemplo, vou dar um exemplo, o André ficou fora do jogo, e aí a gente potencializou um pouquinho mais de trabalho de finalizações com eles, coisa e tal, mas aqueles jogadores que vêm numa pegada de 3 em 3 dias, como é que você vai fazer trabalho técnico, a não ser que você possa recuperá-los? Então, assim, deu para trabalhar a questão tática, deu sim, eu tive aí 4 sessões de treinamento, eu já entendia muito bem, por já ter trabalhado com o Eduardo e com o João, o que eles implementaram, e eu consegui só colocar um tempero ali, daquilo que eu tenho uma ideia também de filosofia de jogo. Deu para colocar, como a Natália falou no início, mais de um padrão tático, né? Eu gosto de jogar com 2, 3 variações, como vocês já viram, né? Eu já comecei o jogo no 4-4-2, depois variei para o 4-3-2-1, e no último jogo, em casa, eu terminei com 2 atacantes de área. Então, assim, eu gosto de ter essas variações dentro, gostaria de ter mais tempo para criar um pouquinho mais, mas infelizmente não tem, mas eu pego uma equipe muito, muito bem trabalhada. E quanto ao psicológico da equipe, a gente continua trabalhando e fortalecendo esse lado mental dos atletas. E o que eu tenho visto foi uma resposta muito boa. Eles estão muito focados, muito concentrados, são jogadores muito comprometidos com a causa do Atlético, e eu tenho que ressaltar a confiança que eu, junto com a diretoria, temos nesses atletas. Por exemplo, a gente viajou 2 dias antes, né? A diretoria tem se esforçado para nos entregar o melhor para esses atletas, e eles têm reconhecido isso e têm absorvido isso. O Adson, junto com o Murtosa, não mede esforços para nos dar o melhor. E os atletas têm entendido, viajamos para BH, tivemos 2 sessões de treinamento muito bom lá no CT do Atlético Mineiro, tanto que a gente não fez o jogo dos sonhos contra o América, mas fizemos um jogo competitivo. Se numa ordem natural da competição, se a gente tivesse aí, talvez com 5, 8, 10 rodadas, você ir pegar o América, no momento que ele vem ganhando de 3 do Grêmio, você empata com o América fora de casa, você não perde 2 pontos, você traz 1 ponto. Só que a gente está ansiando por uma vitória depois de não ter 5 jogos sem vitória. Então, por isso que às vezes esvazia um pouquinho a atuação competitiva e a leitura que nós tivemos que ter para poder anular um Ademir, um Zarate. Isso tem que ser ressaltado. Outra coisa importante, o Atlético não toma gol há mais de 2 jogos, quase a 200 minutos. Então, o Atlético vinha tomando muitos gols. Então, tem coisas que nos chateiam, que é 5 jogos sem fazer gol, mas tem coisa que a gente potencializa, que a zaga está bem encaixada, né? O Éder encaixou bem com o Pedro, e ali o Marlon voltando com o Maranhão, deu aquela proteção ali, e quando você tem um time que não toma gol, você está muito perto de vencer um jogo, porque você basta fazer um gol e vencer de 1-0. Mas a gente vai buscar essa vitória incessantemente diante do Ceará amanhã, com todo o respeito que a gente tem ao Ceará.